Boa noite, boa noite. Acho que eu encontrei uma luz decente aqui. Aí, muito bem. Boa noite, boa noite. Acho que eu encontrei uma luz decente aqui na minha casa. Olha lá, era só ter desligado a luz amarela e ligar a luz branca que ele funcionava melhor. E aí Tom, e aí Ricardo, e aí Bianca, Isolda Macedo, Ana, Gunga Guerra, que honra, Rafael Baron, Denner, e aí Denner do Laboratório, Narão, Thiago, Nário, artista representado, Thiago Toys também artista representado, que bacana, Giga, é isso aí. E aí galera, todo mundo entediado de quarentena, que inferno, né? Puta que lá vida, muito louco, muito louco. Eu tava conversando, vamos bater no papo aqui enquanto a gente espera a galera entrar. Tava batendo papo com algumas pessoas que a gente que trabalha no mundo da arte, a gente conversa muito sobre essa, como é que fala? Sobre essa relação metafórica da vida, da efemeridade da vida, dos valores, das relações interpessoais, mas sempre no campo, né, da projeção, sempre no campo da suposição, e sempre uma coisa distante da gente. Aí de repente você se vê aí numa situação completamente maluca, né, de repensar as conexões, de repensar os valores, de repensar tudo, repensar a própria vida, né? É muito louco. E é bem maçante ficar nessa situação. E aí, Rebeca, Lê, Sofia, aí a galera tá entrando. Ismael, Albertino, isso aí. Olha, são 9h02, vamos esperar mais 2 minutos. A Fê estava aqui a semana passada também. Oi Fê, bem-vinda. A Meire, a Tainá, oi Tainá. Tainá é aqui da área também, aqui do ABC. Bom, são 9h03, vamos esperar mais 1 minutinho para a galera entrar. E aí a gente começa o nosso bate-papo aqui. Hoje a gente vai falar sobre a relação artista e galeria. Isso é uma coisa muito curiosa, né? Eu separei alguns tópicos aqui para a gente conversar. Tô aqui com a minha caneta e com os papeizinhos para anotar as perguntas de vocês enquanto a gente bate papo, então já vai pensando aí. Mas preparei aqui para a gente falar sobre estratégia de carreira, né? Uma das entregas da galeria para os artistas. Para falar sobre contrato, que é uma pergunta que vocês sempre têm. Para falar sobre essa relação de exclusividade ou não, que também é sempre um ponto, como é que fala? Um ponto de tensão entre a relação galeria e artistas. Preparei aqui para falar sobre as obrigações de cada lado, quais são as entregas de um artista, quais são as entregas de uma galeria. Pus aqui o que desconfiar na relação entre artista e galeria, por que ter ou não ter uma galeria, né? Se isso é fundamental ou não, e como se inserir, como chegar, como se aproximar de uma galeria, né? Quais são boas práticas aí para adentrar esse mercado, né? Essa que é uma das engrenagens desse mercado. Muito bem, 21h04, estamos prontos para começar. Eu queria, né, de novo fazer um convite para vocês aqui. Boa noite todo mundo. E aqui embaixo, enquanto a gente bate papo, tem 2 botões fundamentais. Do lado dos comentários, né, da caixinha de comentário, tem um botão com uma interrogação. E nesse botão, se vocês fazem uma pergunta por esse botão, eu consigo escolher a pergunta e responder ela para todo mundo, para a pergunta não sumir pelos comentários. Então, se vocês tiverem alguma dúvida pontual,
vai nesse botão aí, que é um quadradinho com uma interrogação no meio, e faz a pergunta por ali, porque eu consigo responder para todo mundo. Segundo botão interessante, que não derruba o dedo, é incrível isso, ele não cai o dedo. É um aviãozinho que tem aí, ó, do lado desse botão da caixinha com a interrogação tem um aviãozinho. Então, vocês que são artistas e acham que tem outros artistas em casa agora que talvez mereçam escutar isso que a gente vai conversar, pega esse aviãozinho aí, ó, clica nele, seleciona. Se cada um selecionar 5 ou 10 artistas amigos aí, já vai ajudar bastante gente. O pessoal deve estar dormindo agora em casa. Então, clica nesse aviãozinho assim e manda pra galera. E o último botão, assim, que é muito... massageia muito o meu ego, é esse coraçãozinho aí, ó. Tem uma hora que eu vejo um monte de coraçãozinho subir assim, eu me sinto super abraçado por vocês. Então, usem e abusem desses 3 botões, tá bom? Enquanto a gente tá aqui batendo papo. E é isso, vamos começar. Olha lá, ó. Tá vendo? Os coraçãozinhos começaram a subir. É isso aí, galera. Olha lá, tá bombando. Da hora. Muito bem. Bom, primeira coisa pra gente falar aqui sobre a representação de um artista, né, sobre a relação de um artista e de uma galeria, no que diz respeito às obrigações de cada lado, né? Por que ter ou não ter uma galeria? Primeiro assim, não existe certo ou errado, como sempre, né? Não existe certo ou errado no nosso meio. E é muito interessante vocês pensarem que os artistas... Aliás, se você for artista, escreve aqui, artista ou artista, sou artista, só para eu saber que função que você cumpre dentro desse circuito, né? Então, quem for artista pode escrever aqui, se for curador, se for crítico, outros galeristas. Eu já vi que tem uma outra galerista aqui, que eu vou pôr ela na fogueira já, que é a Bianca Bock. Eu vou convidar ela para dar o ponto de vista dela sobre essas coisas que a gente está conversando. Mas eu acredito que a maioria seja artista. Então, dentro dessa carreira que nós escolhemos, olha lá, fotógrafo, artista, 4, 5, a maioria deve ser artista de fato. A Rê tá ali, a Julie, que honra ter a Julie aí, a Ana Takenaka também é artista, uma galerista, muito bom. Então, acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa pensar, artista principalmente, é assim, cara, a nossa atuação ela tem uma limitação, o nosso braço ele tem um alcance. E se você tenta fazer tudo, muito provavelmente alguma coisa você não vai conseguir fazer bem. Então, eu particularmente enxergo essa relação entre artista e a galeria como uma soma de forças para um bem comum, que é a promoção do artista. Veja bem o que eu falei, a soma de forças para a promoção do artista. Eu não disse que a soma de forças para a venda de obra, porque a venda de obra é uma consequência do trabalho da galeria junto com o artista. Uma história interessante, né, que eu conto para as pessoas que, enfim, estão mais próximas. Quando eu comecei a trabalhar na galeria, né, quando eu comecei com a galeria, eu não venho desse meio, e eu achava que eu vendia obra de arte. E aí a pessoa chegava lá e eu falava, não, aqui a gente vende obra de arte, aqui a gente vende obra de arte. E aí com o tempo eu comecei a perceber que a galeria ela não vende obra de arte. Que na verdade, quando a pessoa entrava na galeria, eu não ficava falando desse quadro, ou desse quadro, ou desse quadro. Eu ficava falando de pessoas. Eu ficava falando do artista, do Thiago, eu ficava falando do Nário, eu ficava falando do Andrei. E ao falar desses artistas, as pessoas que estavam lá com esse intuito de consumir, seja o conteúdo ou a obra, eles iam se conscientizando de que tudo que eu estava falando servia para essa obra, ou para aquela obra, ou para outra obra. Então, na verdade, eu estava vendendo artistas, né? Aí eu falei, pô, que legal, na verdade, eu preciso me especializar não em venda de obra de arte, eu preciso me especializar em vender o artista, né? E aí, durante muito tempo, eu achei que eu vendia artista, e aí eu comecei
né, a trabalhar mais isso e promover mais o artista, para ter mais motivos para falar do artista, mais do que promover uma obra ou outra obra especificamente, promover um nome, promover uma pessoa. E aí eu comecei a ver com o tempo, e hoje eu me encontro nessa fase onde eu acho que eu também não vendo artistas, que mais do que vender artistas, a gente vende histórias, e as pessoas se conectam muito com essas histórias. Então eu entendo essa relação hoje, por que eu estou contando essa história? Eu entendo essa relação hoje entre galeria e artista como a construção de uma série de histórias, e essas histórias são os capítulos da carreira dos artistas, para que isso naturalmente desdobre em venda de obra de arte. Então a venda de obra de arte ela vai ser uma consequência da construção da carreira de um artista. Faz sentido até aí? Quando vocês acharem que faz sentido alguma coisa que eu falei, reage aí pelos botões, seja pelo coração ou pelos comentários, qualquer coisa, porque aí eu vou, puta, legal, tá fazendo sentido isso pro pessoal, ou se teve um insight, fala, puta, é isso mesmo, né, captei, enfim, porque aí a gente vai, parece uma conversa, não fica tão tempos de corona, né, eu de um lado e vocês do outro. Então, dentro da OMA, a gente percebe muito a gente tem muito claro essa divisão de tarefas, né? O que é responsabilidade da galeria, o que é responsabilidade do artista e por que a gente está junto. Muito mais, né, do que estar junto, é por que a gente está junto. Se faz sentido para as duas pessoas, para as duas partes a gente estar junto. E aí é muito interessante porque durante muito tempo a galeria tem 7 anos, né? E durante muito tempo a gente se relacionou com artistas em início de carreira. Então o Thiago praticamente foi a primeira galeria que trabalhou com o Thiago, com o Nário foi a primeira galeria que trabalhou com o Nário, foi a primeira galeria que trabalhou acho que com a Ellen Braga, foi a primeira galeria que trabalhou com o Giovanni Caramelo, quem mais? Foi a primeira galeria que trabalhou com o Bruno Novaes, e aí de repente chegou o Melim, né? E o Melim já não estava nesse estágio da primeira galeria. Quando o Melim entrou, o Melim emprestava muito mais prestígio para a OMA do que a OMA emprestava prestígio para o Melim. Então a gente precisa entender o que a galeria, o que a OMA traz para o Melim. Por que é importante para o Melim ter a OMA? E por que é importante para a OMA ter o Melim? E aí a gente afinar isso, ter expectativas alinhadas, porque no final das contas é tudo expectativa, concorda? Se as expectativas estão alinhadas e a gente está entregando o que a gente combinou, beleza, vamos embora, né? E aí o tempo foi passando, aí chegou agora, por exemplo, o Paulo Nenflídio, que é um artista também que está já tem muito mais tempo de carreira. Então o que a gente entrega para o Paulo Nenflídio, o que o Paulo Nenflídio entrega para a gente? Então, de novo, expectativas alinhadas, né? Mesmo nível, ninguém se frustra, né? A gente sabe, a gente combinou com o Paulo que a gente vai entregar para o Paulo e o Paulo combinou com a gente o que ele vai entregar para a gente. Então, acho que uma das primeiras coisas que eu gostaria que vocês fixassem muito nisso é o porquê que você, artista, buscaria uma galeria. Porque se você está buscando, legal que eu estou vendo um monte de coraçãozinho aí, presumo que está fazendo sentido para vocês. Então, uma das primeiras dicas, né, é você entender o porquê você galerista iria buscar ou porquê você artista iria buscar uma galeria. E tendo isso claro, você não se frustra com o trabalho que está sendo feito do outro lado, e o que está sendo feito do outro lado não frustra o trabalho de cá. Ninguém, né, todo mundo expectativas alinhadas. Isso acho que era a primeira coisa que eu acho fundamental, né, nessa relação artista e galeria. E aí já derruba por terra uma das coisas que muitos artistas pensam, que entrei numa galeria, agora eu tô feito, agora eu deito em berço esplêndido, porque agora essa galeria vai tratar de vender 50 obras por semana e agora eu tô nadando em dinheiro, né? Tô só aqui. E isso é uma grande falácia, uma grande mentira, né? Então, enfim, eu gosto muito de desconstruir esses mitos aqui. Muito bem, dito essa primeira parte, né, que é o porquê ter ou não ter, né, ter essa noção muito clara na nossa cabeça,
A segunda coisa que eu gosto de ter alinhado sempre com os artistas da OMA é a estratégia de carreira. O que significa isso? Isso é uma coisa que eu faço junto com esses artistas da OMA, né? Que é o Melinho, o André, o Thiago, o Nário, o Paulo agora, o Bruno, o Giovanni, enfim, com todos os artistas, com a Ellen, com todos os artistas da galeria. E que vocês artistas que não têm galeria hoje podem fazer isso aí também sozinhos, que é aonde eu me encontro hoje, o que eu já fiz na minha vida, né? Então eu sempre produzi e agora eu quero nesse ano de 2020, bom, nesse ano de 2020 vocês têm que querer sobreviver antes de mais nada, né? Mas passado esse caos, nesse ano de 2020 eu quero buscar salões de arte, por exemplo. Então, muito bem, é a fase de você buscar os salões de arte? Eu acho, por exemplo, os salões de arte fundamental na vida de um artista, porque a primeira entrada é o primeiro passo que o artista dá na institucionalização do trabalho dele. E para você entrar num salão, você tem que passar por um crivo, por um comitê de seleção, você tem a possibilidade de entrar para o acervo dessa prefeitura, desse estado, seja lá quem esteja promovendo o salão. Então é um passo fundamental. Agora, um artista, por exemplo, dentro da OMA, que nem é o Melinho, ou que nem é o Paulo Lenflied, ou que nem é o Laerte, por exemplo, faz sentido ele agora, nesse estágio de carreira, depois de 20 anos, depois de 15 anos de carreira, ele buscar um salão de arte? Aí chegou uma pergunta aqui do Roger, o que é um salão de arte? Muito bem, Roger. Às vezes eu estou falando aqui com naturalidade e preciso ser mais claro. Os salões de arte eles são muito tradicionais. Existe uma pesquisa muito grande sobre os salões de arte, até de um pesquisador aqui do ABC, vale a pena vocês fuçarem. Ele foi feito, é uma pesquisa de mestrado pelo Mackenzie, se não me engano. Os salões de arte eles são históricos, desde os salões de outono de Paris, aonde surgiu os salões dos renegados, que era uma reunião de obras, uma reunião de artistas, feita normalmente anualmente, e uma demonstração do que estava sendo produzido de mais novidade dentro daquele ano. Então convidava-se um júri, os artistas se inscreviam por meio de um edital, e esse júri selecionava lá X pessoas, e essas pessoas abriam o salão X lá, em Paris o famoso era o Salão de Outono, né? E, cara, todos os nomes da arte moderna passaram pelos salões. E os salões permaneceram ao longo do tempo. Hoje, um dos salões mais importantes do país é o Salão de Santo André, o Salão Luiz Sassilotto, que é o salão, se não me engano, é o salão mais antigo e é o único salão que acho que desde 60 anos, talvez, ele é um salão ininterrupto. Até no período da ditadura militar, o Salão de Santo André aconteceu. Então, é um dos salões mais renomados e que, honrosamente, eu tive a oportunidade de fazer parte do júri nesse ano. Então, antes dessa loucura aí do corona, o júri se reuniu lá em Santo André para fazer a seleção das obras e tal, e eu, muito honrosamente, acabei participando disso como jurado também. A Cristina está perguntando o nome do pesquisador. Tenho, é Douglas Negrisoli, é um pesquisador aqui do ABC. Eu não sei se ele continua atuando na área, mas é um pesquisador, essa pesquisa é talvez de uns 2 anos para trás. Então, voltando, eu falava, dentro da estratégia da sua carreira, faz sentido você ir agora atrás de um salão, por exemplo? Faz ou não faz? Não, eu já passei para frente. Então eu vou fazer, agora eu quero uma exposição individual. Porque uma exposição individual é algo que marca normalmente, né, as fases de transição das carreiras dos artistas. Poxa, eu estava pintando tal coisa, eu estava produzindo tal coisa, e agora eu tenho um ponto de virada na minha produção, eu quero marcar isso com uma exposição individual. Então isso o momento agora de eu ter uma exposição individual, por exemplo. Ou não, o momento agora de reclusão, eu quero ficar no meu ateliê, quero produzir. Ou seja,
ter essa estratégia de carreira é fundamental para o artista, e vocês artistas podem fazer sozinhos, ou vocês artistas podem fazer junto com a galeria, né? A OMA é uma galeria, por exemplo, que se reúne 3 vezes por ano, no mínimo, com todos os artistas representados. Se reúne, que a gente diz, é sentar dentro do ateliê deles, ou dentro da galeria, tanto faz, e discutir carreira. Então a gente se reúne no começo do ano para pensar o que vai ser a nossa projeção para 1, 3, 5 e 10 anos, aonde a gente quer chegar, no caso, aonde o artista quer chegar. A gente se reúne no meio do ano para olhar esse 1 ano, se a nossa rota está indo em direção ao que a gente quer, ou se a gente está desviando a rota, né? E mesmo que esteja desviando a rota, se esse desvio está fazendo sentido ou não, né? Se isso é bom ou ruim. Então a gente senta de novo no meio do ano para olhar isso, e a gente senta no final do ano para falar, e aí, atingimos os nossos objetivos? A gente queria esse ano salões. Então quantos salões a gente entrou? A gente queria uma exposição individual, rolou, não rolou? Rolou na galeria, rolou fora? A gente queria produção, rolou produção? Não, a gente queria fazer caixa, queria vender obra para depois ir para uma residência fora, para, sei lá. Então isso é uma coisa que essa estratégia de carreira, quando ela pode ser feita pelo artista, porque o artista é capaz de enxergar em que momento da trajetória dele que ele está, e depois, se você tem a possibilidade de fazer isso com uma galeria, é legal, porque a galeria tem mais braços, tem mais força para impulsionar essa trajetória de carreira que você está pensando. Então, isso é uma das entregas mais legais que eu particularmente acho que a galeria tem para o artista. Porque é isso que faz a diferença no futuro. Vender uma obra, é muito louco isso que eu estou falando, e eu queria que vocês comentassem aqui se está fazendo sentido ou não, mas vender uma obra é uma coisa passageira. Eu posso vender uma obra de 5, de 10 mil reais, o artista vai ganhar, de 50 mil reais, o artista vai ganhar, mas esse dinheiro ele passa. Esse dinheiro você pagou o aluguel, você pagou um assistente, você pagou alguma coisa e ele passa. Agora, a construção da sua carreira, ela não passa. Então, se você, nesse ano, conseguiu dar o passo X, para o ano que vem você conseguir dar o passo Y, para daqui 3 anos você conseguir chegar no lugar Z, isso é perene. É isso que vai fazer a sua obra sair de R$1.000, ir para R$2.000, ir para R$3.000, para 5, para 10, para 20 e assim por diante. Então, isso é o diferencial de uma galeria, isso é o diferencial de você construir junto com o artista, né? E eu acho que isso vocês podem fazer sozinhos, mas vocês, se tiverem a ajuda de uma galeria e ver que a galeria tem esse propósito na vida, para a vida dos artistas, para a construção da carreira dos artistas, eu acho que é a galeria que vocês têm que estar perto. Então, passamos 2 pontos aqui. O primeiro era por que ter ou não ter, né? E depois você ter essa questão de estratégia de carreira. Aí dentro dessa entrega, vamos dizer assim, deixa eu dar uma olhada aqui antes nos comentários para depois passar mais para frente. De novo, hein? Lembra dos botões aqui embaixo, tem o botão do lado dos comentários, tem o botão com uma interrogação. Se quiser fazer uma pergunta, faz por ele, porque depois todo mundo pode ver a sua pergunta, né? Não tenham vergonha, toda pergunta é importante. Do lado tem um botão com um aviãozinho que não derruba o dedo. Esse botão, vocês têm que clicar nele para ver o que acontece. Clica nele, manda para outros artistas. Se você acha que tem alguém que possa receber essa mensagem, clica nele, manda para a galera. E esses coraçõezinhos que sobem aqui, eles também fazem bem pra gente. Então vamos lá. Vou voltar aqui um pouco. Eu respondi da Cristina, a Bianca tá online, a Raquel tá online. A Raquel tinha mandado aqui. O Adriano também trabalha com a gente na galeria. O Mauro tá aí dentro. Valeu, Mauro, bem-vindo. Artes Rita Pérez. A internet não é uma boa para ter visibilidade das galerias? E a internet não é uma boa para ter visibilidade das galerias? Rita, embora eu acho que a internet é um meio só de você conhecer o artista, mas para você acompanhar o artista, outros caminhos são muito melhores. A gente vai falar sobre isso, como chegar no mercado. Obrigado pela pergunta aí. Importantíssimo esse acompanhamento, é isso aí, também acho.
Bianca, esse é o diferencial de uma galeria. Exato, aí ó, a Bianca concorda comigo e daqui a pouco eu vou fazer umas perguntas mais difíceis, viu, Bianca? Fica tranquila. O Flávio, pura verdade, tenho cuidado com o meu nome, que é a minha verdadeira marca. Venda não pode estar à frente disso. Concordo total. Rafael Baron também concorda com a gente. Diego, é muito importante entender que a carreira do artista é uma ascensão profissional. Você tem que cumprir etapas para crescer. Cara, você pode até subir a escada de 2 em 2 degraus, mas você corre mais risco e você pode cair em algum momento. Porque a base, né? Não ter base é foda. Enfim, a gente pode falar disso em outros momentos. O Non tá aí também. Palomari. O Elton, baita artista, legal. Rodolfo, oi pessoal. Obrigado por estarem aqui. Muito bem, vamos para o próximo ponto da relação artista-galeria, que é um ponto, eu acho esse ponto muito interessante, que é o ponto da exclusividade. A exclusividade é alguma coisa que normalmente ela só é bom para a galeria. Então você, artista, tem que ser muito esperto com esse tipo de proposta. Que tipo de entrega que a galeria vai fazer para você ser exclusivo dela? Em outras palavras, é o mesmo que dizer que por que você, artista, vai ser exclusivo da minha galeria se eu não vou ser exclusivo seu, se eu não vou vender exclusivamente a sua obra? Veja bem, eu tenho 8 artistas na OMA. Por que eu vou querer que esses 8 artistas sejam exclusivamente meus se eu não trabalho exclusivamente com um deles, ou com o outro, ou com o outro, ou com o outro, eu trabalho com 8? Ou seja, eu tenho possibilidade, se eu não vender esse aqui, eu posso vender esse aqui, ou eu posso vender esse aqui, ou esse, ou esse, ou esse. Mas e o artista que me deu a exclusividade e eu não vender ele e vender os outros 7? Como é que ele faz para pagar as contas dele? Cara, isso é muito louco. Eu trabalho com 8 artistas. Em uma feira não dá para levar os 8 artistas. Ou pelo menos a gente não leva. A gente trabalha com muita parcimônia em feira, com curadoria, com estratégia. Então, como é que eu vou fazer se eu não vou levar esses 3 para a feira? Eu só vou levar esses 5. Como é que esses 3 vão fazer para pagar a conta deles? Então, o artista tem que ter uma relação muito transparente e, de novo, expectativa com a galeria para dizer: Tomás, legal, não tem problema nenhum que você não vai me levar para essa feira. Então eu vou para essa feira com aquela galeria lá que quer me levar para a feira porque eu também preciso circular. Então, essa exclusividade ela só é válida se você tem a contrapartida dos dois lados. Eu acho muito legal ter exclusividade de um artista, mas eu acho muito perigoso também para o artista essa questão de exclusividade, porque normalmente, de novo, ela só é interessante para a galeria. Então eu vou dar alguns exemplos aqui de como a gente trabalha. Quando eu comecei a trabalhar com o Andrei, com o Thiago, com o Giovanni, com o Nário, com o Bruno, foram todos artistas que ainda não tinham uma produção tão vasta, por exemplo, para abastecer 2, 3, 4 galerias. Não tinha uma projeção tão grande para alcançar 2, 3, 4 galerias. Acho também isso de ter 2, 3, 4 galerias muito perigoso, porque pode virar carne de vaca, né? Então, era uma relação meio que velada, não era velada, porque a gente sempre conversou sobre isso, mas era assim: olha, vocês vão trabalhar com a OMA, e enquanto a OMA estiver suprindo as necessidades de vocês, a relação vai ser só OMA e artista, embora isso não estivesse em contrato. Ao passo que a gente vai desenvolvendo a carreira dos artistas, e aí eu passei a trabalhar com o Andrei, por exemplo, com o Thiago, com o Nário, com o Giovanni, mais de 5 anos, mais de 3 anos, mais de 5, mais de 7, sei lá, os anos foram se passando com esses artistas. Eu hoje me sinto no direito, e os artistas enxergam, esse é o principal, os artistas enxergam isso na OMA e falam: poxa, a OMA entregou muito valor para a minha carreira. Então, se hoje o Thiago, por exemplo, o Thiago há pouco tempo atrás, ele teve a proposta de uma outra galeria de ser representado por ela. Eu fui o primeiro que falei: Thiago, vai porque é importante, vai porque essa galeria tem essa questão aqui para te entregar,
que eu, por exemplo, não estou te entregando, então vai... só que de que forma, por exemplo, que a OMA pode ser remunerada por esse trabalho que a gente fez durante 7 anos? Você acha, por exemplo, que o que for transacionado, por exemplo, nessa outra galeria, a OMA pode ficar com 5%? Agora o Andrei, por exemplo, o Andrei também começou uma relação nova com uma outra galeria. Da mesma forma, eu fui lá nessa outra galeria, sentei na frente do galerista, né, e coloquei o meu ponto de vista. Olha, a gente construiu até aqui. E se você encontrou o Andrei na SP Art, por exemplo, ou na crítica do jornal tal, ou na crítica da TV tal, ou na crítica da, sei lá, foi porque nós fizemos um trabalho de base. Então, a gente quer que o artista, que a galeria OMA seja remunerada por essa promoção que a gente fez. E aí eu faço uma proposta no meu contrato para os artistas da OMA, que conforme o tempo, conforme quanto tempo eu for construindo a carreira desses artistas, eu sou remunerado proporcionalmente por isso. Então eu não me lembro exatamente, tá? Mas em linhas gerais, se eu trabalhar com você artista de até 3 anos, eu não sou remunerado por nada, porque eu acho que em 3 anos é muito pouco para a gente construir uma carreira sólida. Agora, se eu trabalho com você de 3 a 5 anos... eu gostaria de ter uma remuneração de 5%. Se eu trabalhar com você de 5 a 7, eu queria ter, sei lá, 10%. E se eu trabalhar com você acima de 10 anos, eu quero ter 15% do que você construir em outras relações comerciais. E é muito engraçado, porque o artista enxerga que isso é justo. Eu tô vendo aqui, né, alguns artistas comentarem, faz todo sentido, justo, justíssimo, excelente ponto. E é muito interessante porque quando eu sentei, e isso está acontecendo agora, quando eu sentei na frente de uma outra galeria, que tem até mais tempo de casa do que a OMA, uma galeria de 20 anos, a galeria, lógico, é uma relação comercial, a gente está falando de dinheiro, e a gente não pode ter pudor para falar de dinheiro. Não, veja bem, aí o artista fala, não, então vamos fazer o seguinte... a galeria fica com 50%, eu fico com 45% e eu topo dar 5 meu pra OMA. Aí, olha que caos, olha que coisa maluca. Aí você vira pra outra galeria e fala assim, você acha justo isso que tá acontecendo? Você que acabou de chegar, você galeria que acabou de chegar, que tá sentando na janelinha, você vai ficar com 50%, o artista vai ficar com 45%, que é quem faz tudo, sem artista não tem negócio nenhum. Para eu poder ficar com 5, aqui tá errado, né? E isso força, isso cria um passivo para que isso funcione. Aí vocês devem estar pensando, pô, legal, excelente ponto, tal. E eu pratico isso na mão inversa também. Eu acabei de falar para vocês que eu represento, por exemplo, o Melim. Então eu pego o que eu vendo do Melim e repasso X% para Choque. Porque a Choque é a galeria que formou o Melim. Quando eu comecei a trabalhar com o Melim, eu estou surfando uma onda que o Baixo produziu, que a Mariana produziu, que o próprio Melim produziu. Então lembra da expectativa alinhada? É justo, eu acho fair com o artista essa devolutiva para ele. Então, vocês, né, esse contrato de exclusividade, ele deve ser fundamental. Vocês devem entender isso do ponto de vista do quanto que o outro está entregando para você. Se você topa pelo tanto que o outro está te entregando, entregar a exclusividade para ele. Eu acho que esse ponto, eu pelo menos trato assim na OMA, que essa exclusividade, ou que essa torneira fechada, vamos chamar assim, essa não entrega muito tipo carne de vaca, ela é mais interessante ser uma coisa estratégica do que ser uma coisa contratual. Tá? É mais interessante o artista ter ciência do que é inteligente para a carreira dele do que ter as coisas amarradas por contrato. E aí, falamos desse terceiro ponto, que é o ponto da exclusividade, e aí eu já vou puxar o gancho do ponto do contrato. E esse ponto do contrato é um ponto bastante, como é que fala? Contraditório para mim, né? Eu sou uma pessoa que eu acredito muito no over-delivery, né? De você entregar muito mais do que te é requerido. Eu acho que a gente estabelece relações firmes
e relações duradouras, consistentes, quando você reconhece a entrega do outro e quando o outro reconhece a sua entrega. Isso que gera uma relação que você fala, cara, eu não quero largar essa pessoa. O namoro tem um contrato? Né? Não tem um contrato. E por que você fica com essa pessoa? Porque ela te entrega alguma coisa de valor e você entrega alguma coisa de valor para essa pessoa. Então, o contrato, eu costumo dizer, e não me entendam mal, que contrato só existe para ser quebrado. Então, embora eu tenha esse contrato com os artistas da galeria, eu falo, olha, tá vendo todas essas cláusulas aqui? Tá vendo tudo que tá nesse contrato? Isso aqui eu quero que seja só uma linha mestra que guie o norte da nossa relação. Mas eu vou pôr esse contrato aqui, ó, dentro da gaveta e nunca quero usar ele. Nunca quero usar ele e graças a Deus nunca precisei usar ele. Porque a gente sempre tem essa relação da entrega mais, do over delivery, né? De entregar mais do que te pede. Então, é isso que guia as nossas relações dentro da OMA. O contrato, como a OMA tinha acabado de nascer, quando ela não existia, o Tomás não tinha um repertório dentro da arte, não venho de família de colecionadores, ou de marchands, ou de qualquer coisa, qual que era a forma de segurança de eu passar para os artistas da OMA, né, para o Thiago, que foi um dos primeiros que acreditou em mim, do Nário, do André, do Giovanni, qual que era a forma de eu passar para eles uma segurança? Era ter um contrato e dizer, olha, é isso aqui que vai guiar a minha conduta, é isso aqui, é por isso aqui que eu vou me basear. Tá fair para você? Expectativas alinhadas? Tá, expectativas alinhadas. Guardamos esse contrato e a minha entrega sempre estava acima. E a entrega do artista estava acima. E a minha estava acima e a dele acima. E isso mantém a nossa expectativa sempre alinhada. Faz sentido? Lembra, se faz sentido, o que a gente tem que fazer, né? Tem que fazer esses coraçõezinhos pipocar aqui, ó. E pegar esse aviãozinho, mandar para os outros e vamos espalhar. Muito bem. Falamos aqui do porquê ter ou não ter uma galeria, falamos de estratégia de carreira, falamos de exclusividade, falamos de contrato, né? Eu queria falar aqui agora sobre obrigações de cada lado. Eu vou juntar 2 pontos, obrigações de cada lado e o que desconfiar de uma relação com galeria. Mas antes disso, deixa eu dar uma olhada nos comentários, já são 21h37, daqui 3 minutinhos eu quero chamar a Bianca, porque a Bianca é uma outra galerista que também está fazendo um trabalho super notável e vocês podem ouvir dela, enfim, de novo, de um outro ponto de vista, ouvir dela opiniões sobre essa questão e a gente responde as perguntas aqui juntos. Então a live vai ficar gravada? Vai ficar gravada, a gente depois distribui essa live, põe essa live no YouTube da OMA. Aliás, todo mundo tem uma missão aqui, ó. Depois que acabar a live, você vai lá no YouTube, segue o canal da OMA, já tem um vídeo sobre o Bruno, já tem um vídeo sobre uma exposição antiga nossa, e agora a gente vai começar a postar com bastante frequência, então segue nosso canal, manda para todo mundo, essa live vai subir lá também para vocês assistirem depois. O áudio dessa live a gente também vai publicar como podcast, então em alguns dias algumas pessoas podem estar escutando isso aqui dentro do nosso podcast, no SoundCloud e no Spotify principalmente. Vamos lá, bem colocado, a Gisele está dizendo. Gisele Bento, uma colecionadora muito querida. Acaba sendo uma relação de cooperação, onde todos são reconhecidos ao longo da relação, sem dúvida, Gisele, exatamente isso. Que mais? Amando a OMA cada vez mais. Opa, valeu, Tom. Rafael Barão, muito profissionalismo, vamos nessa. Bianca, exato. Diria o dono do McDonald's, e caramba, agora eu não sei qual que era o contexto desse comentário. A live vai ficar gravada, por isso, que mais? Aê, podcast, mandou ótimo, Tomás, isso aí. Edu, gratidão pelo seu tempo. Opa, gratidão pelo tempo de vocês também. Então vamos lá, mais 2 minutinhos, vou comentar esses 2 pontos que obrigações de cada lado e o que desconfiar. E depois eu queria responder as perguntas de vocês, já tem uma porrada de pergunta aqui, junto com a Bianca. Obrigações de cada lado. Embora o contrato tenha aquele monte de termo, aquele monte de cláusula lá que se você ler, você não assina nada, né? Eu digo basicamente que tem 2 coisas que regem o contrato de uma galeria com um artista. O artista, ele é responsável
por produzir. Ponto. Então, tudo que tange a produção do artista, comprar material, comprar obra, aliás, fazer o transporte da obra para a galeria, fazer tudo, pôr na moldura se precisa de moldura, pôr na base se precisa da base, tudo, um assistente, uma tinta, tudo que tem a ver com a produção da obra é responsabilidade do artista. A gente fala que a obra tem que chegar na galeria pronta para ir, entre aspas, para a parede do colecionador. Então, se precisar de moldura, é moldura, se for base, é base, tudo isso é responsabilidade do artista. Todo o resto é responsabilidade da galeria. Então, vou fazer uma exposição, responsabilidade da galeria, fazer a montagem, fazer a assessoria de imprensa, fazer o coquetel, pagar o aluguel da galeria, pagar os funcionários da galeria, comprar as bebidas, comprar as comidas, fazer as falas, pagar a luz, pagar a água, pagar o IPTU, pagar os impostos, emitir as notas, todo o resto que não for a produção da obra é responsabilidade da galeria. A produção da obra é responsabilidade do artista. E ambos são remunerados para isso. Linhas gerais, a gente divide sempre 50-50. Então, dentro dos 50% do artista, ele vai ter uma série de despesas para produzir a obra dele. Excelente, responsabilidade dele. Dentro dos 50% da galeria, a galeria vai ter uma série de despesas para produzir as exposições, para divulgar o artista, para pôr na internet, etc, etc, etc. Ótimo, ela está tendo a remuneração dela para isso. Qualquer coisa diferente disso, vocês artistas devem desconfiar. A galeria está me cobrando para fazer a exposição. Não sei se é o caminho. A galeria está me cobrando para o seguro da obra. Não sei se é o caminho. A galeria está me cobrando para o coquetel da vernissagem. Não sei se é o caminho. Então, linhas gerais, de novo, o artista é responsável pela produção e ele tem uma série de custos e uma série de responsabilidades com isso. E a galeria é responsável pelo resto e ela tem uma série de custos e uma série de responsabilidades sobre isso. Isso em linhas gerais. Por que em linhas gerais? Vou dar um exemplo também da OMA. Tô vendo o Gabriel aqui que entrou. Oi, Gabriel. Gabriel do Arte que Acontece. O Gabriel, marido do Bruno. Bruno, um dos artistas da galeria, que aliás, parabéns, Bruno, ao vivo. O Bruno foi selecionado pelo edital do CCSP. Então, legal, Bruno. Um dos artistas representados aí entrou no edital do CCSP, que é um edital super concorrido. A gente ficou muito feliz e fez uma festa à distância aí pro Bruno pelas redes. Muito bom. Vou usar o exemplo do Bruno, o exemplo do Bruno, por exemplo. Gostaram? A produção do Bruno é uma produção relativamente barata. O Bruno, ele usa basicamente aquarela, muitas vezes desenho, apropriação. Então, o custo disso, o custo de uma aquarela, o custo de um papel, não é um custo tão relevante para a produção de uma obra. Já o Giovanni Caramello, por exemplo, que é o escultor hiperrealista, ele gasta às vezes 4, 5 mil reais por obra. Então, quer dizer, se eu vendo uma obra do Giovanni por 30 mil, vamos dizer, e divide 50-50, se o Giovanni teve um custo de 10 pau para fazer uma obra, eu não sei quem conhece a Nikutai. A Nikutai é uma escultura hiperrealista dele de quase 2,5 metros de altura. Cara, ele gastou aí uns 40 mil reais para fazer essa obra. Nós vendemos essa obra por 120 mil. 120 mil, vai 60 mil para o Giovanni e 60 mil para mim. Dos 60 do Giovanni, ele gastou 40 para fazer a obra. Quer dizer, ele ganha 20 e eu ganho 60. Isso é justo? Então, por isso que é linhas gerais, entendeu? Quando o Giovanni precisa produzir uma obra dessa envergadura, é importante para a carreira dele, é importante para uma também. Então eu falo, Giovanni, vamos fazer o seguinte, quando você produzir essa obra, a gente desconta X da produção, né? Desconta o 100% da produção e depois a gente divide os 50-50. O que você acha? Porque essa produção de 40 mil reais é uma produção pesada. E uma produção, por exemplo, do Bruno, que custa... Se ele pegar o melhor papel, se ele pegar a melhor aquarela, custa 1.000 reais, custa 500 reais, custa 300 reais. Isso não faz diferença na produção. Então é esse o dois pesos, duas medidas que a gente tem.
Dentro da galeria, basicamente, a gente só ajuda no financiamento das obras do Giovanni, quando ele tem essas produções fora da curva. Outros artistas, a gente só ajuda, por exemplo, e que não é nem uma ajuda, não sou filântropo, não é nada disso, é justo. A gente só participa, por exemplo, frente a uma SP Art, quando tem que emoldurar 15 trabalhos, quando tem que botar em chassi 20 trabalhos. Aí é um dispêndio muito grande de uma vez, que aí a galeria entra, faz esse investimento e depois desconta-se da venda da obra. Beleza? Vou chamar aqui a Bianca para participar junto comigo e aí a gente juntos responde as demais perguntas. Como é que eu faço? Bianca, põe uma solicitação aí para participar junto, como é que faz? Deixa eu ver aqui. Tarará. Não está funcionando o botão. Deixa eu ver aqui. Ah, achei. Deixa eu convidar para transmitir junto. Boa noite. Foi? Tudo bem aí? Tudo certo. Joia, confinado. Tá bom, gente, eu nunca fiz live. Então tá tudo certo aqui, estão me vendo? Então, estamos te vendo, estamos te escutando. Você também me escuta bem? Tô te escutando. Então tá bom. Bom, primeiro, obrigado de participar. Uma honra dividir esse espaço aqui com você. Obrigada a você pelo convite. Isso aí, eu acho que a gente está num par e passo muito semelhante em termos de galeria. E eu queria que, antes de mais nada, você contasse para o pessoal quem é você, o que você faz, um pouquinho da Bianca Bocchio, Galeria, e depois a gente responde as perguntas deles juntos. Espera aí que tá parando. Tô te ouvindo. Bianca Bocchio, meu nome é Bianca Bocchio. Eu tenho uma galeria na Vila Nova Conceição que tem 6 anos, fez 6 anos agora. Eu já fiz 3 feiras de arte, essa que começaria hoje, né, Tomás? A SP Art. Exato. Seria a 4ª. A gente se esbarra sempre nas feiras, mas acho que você já fez muito mais do que eu. E a gente tem... Eu anotei aqui, foi engraçado. Você começou a falar, eu comecei a anotar aqui um monte de coisa. A gente tem um pensamento muito similar, muito parecido. Eu estou vendo o que você está falando. Claro, mudando uma coisa ou outra, a gente lida com os artistas de uma forma muito parecida. E eu acho que isso que é bacana, porque também não é todo mundo, você sabe. Não é toda a galeria que tem essa relação que você tem com os artistas, que você falou de encontrar, conversar, ser aberto, principalmente, ter uma relação transparente. Eu acho que falta muito isso no mercado. A relação de exclusividade, a gente tem uma forma diferente de trabalhar, mas eu achei muito interessante o que você falou. Eu achei incrível, inclusive, esse acordo que você tem da porcentagem, eu achei muito bacana. Legal. O que a gente quer realmente é que o artista cresça cada vez mais. E o nosso papel como galeria, hoje em dia, com mídia social, com o artista tendo um Instagram completo, a gente poderia ser muito secundário, né? Poderia ser muito acessório. E a gente precisa se fazer relevante hoje em dia para conseguir essa relação com o artista. Ou de exclusividade, ou uma parceria que funcione super bem. Eu tenho agora na galeria, eu tenho 21 artistas. São 17 representados e 4 convidados. Aí a relação foi uma forma que eu me organizei. Você falou sobre contratos e relação com o artista. Eu me organizei dessa forma. Os meus representados, eu tenho uma relação mais formal, com obrigações mais claras, obrigações do artista, da galerista. Claro que, como você, também não dá para levar todo mundo para a feira, por exemplo, mas uma individual a cada 2 anos, algumas coisas que a gente conversa e que eu preciso cumprir da minha parte. E os convidados são parcerias pontuais para algumas ações, para algumas coisas juntos que façam sentido para os dois. Legal. Mais ou menos assim que eu trabalho. Interessante. E uma dúvida minha. Essa relação, por exemplo, como que você trata o artista que é convidado? Qual que é a diferença que você tem
É uma espécie de um namoro que você começa mirando uma relação mais formal? Muitos que eram convidados viraram representados. Então, é uma forma da gente se conhecer, e esse namoro, que se o artista gostar do jeito que eu trabalho, ele vai querer ser representado por mim, e vice-versa. Eu acho interessante porque você também conhece o artista, e de repente, sem ter uma relação já tão contratual, você consegue analisar se vai acontecer, se não vai, se vai ser bom para os dois, como é que vai ser. Sem dúvida. E como que acontece na prática? Os convidados, em primeiro lugar, eu não tenho exclusividade nenhuma. Dos 4 que eu tenho, 3 têm ateliê, vendem, e eu não tenho nenhuma porcentagem na venda feita no ateliê deles. Então, a parceria se dá em outras frentes. Legal. Legal. Isso é uma questão interessante que você colocou. Nos artistas representados, eu não sei se você trabalha assim também, mas, por exemplo, não importa para nós se o artista faz a venda direto pelo ateliê ou se a gente faz a venda pela galeria, o repasse ele é feito dos dois lados. Tem colecionador que acha, né, prefere comprar direto com o artista, sem o envolvimento do galerista. Eu não me incomodo com isso, aí o artista vende e repassa para a galeria. Exatamente. Então, eu também tenho isso. E isso você sabe que é uma relação que você constrói, né? Porque, como você falou, um contrato pode ter todas as cláusulas, mas o contrato existe por 2 motivos. Você falou para ser quebrado, e eu também acho que é para ser lido uma vez só e para que a gente não precise voltar a ler. E que essa forma orgânica do contrato se modificar aconteça naturalmente. E que a gente sente e conversa de tempos em tempos e fale, olha, você fez isso, você não me avisou, eu não gostei. Ou como que eu posso te ajudar mais a divulgar o seu trabalho, onde a gente pode ir, para onde a gente pode caminhar juntos, né? Sim, sem dúvida. Legal. Bianca, me responde uma dúvida antes da gente ir, talvez, para a dúvida do pessoal. Como para você funciona a aproximação dos artistas até você ou até a sua galeria? Como que você se sente confortável de receber essa aproximação de um interesse, por exemplo, para ser um artista convidado ou para ser um artista representado? Sim. Outra coisa que eu anotei, só para fazer um parênteses na sua pergunta, que também vai responder um pouco, esse mix que você falou, de artistas novos que você está lançando com artistas já consagrados. Então, isso eu comecei a fazer há 1 ano, 2 anos atrás, de ter artistas mais consagrados vindo até mim. Mas, como eu também comecei como você e estou lançando muitos artistas, geralmente isso acontece por recomendação. Um artista recomenda o outro. A gente é bombardeado. Eu imagino que você seja bombardeado também por direct no Insta, e-mail, WhatsApp de artistas mandando portfólio, mandando informação. E assim, eu acho muito difícil. A gente tem também uma diferença. Eu sou mulher, sou sozinha, não tenho sócio. É muito difícil também você falar com pessoas que você não conhece e ter essa proximidade, sendo bem prática nessa resposta. Então, eu acabo dando preferência a recomendações de outros artistas ou de curadores, que também acho super importante, até de observar, por exemplo, um evento de design. Quem está também conseguindo sobressair. Ou pesquisas que você faz, FAP, Feira de Arte. Então, assim, e a gente acaba, como você falou na outra live da semana passada, é um mundo muito pequeno, então a gente acaba conhecendo muita gente e acaba tendo essa troca, né, muito intensa. Legal. Eu concordo em gênero, número e grau, embora confesso que para nós é um pouco mais fácil, né, essa aproximação. Mas eu me incomodo um pouco, às vezes, com a agressividade que alguns artistas vêm até nós com esse interesse na relação, mas um interesse descompensado, né? O que eu estava falando agora há pouco. Por que você está vindo atrás da galeria? Por que você quer? Por que é importante a galeria para você? Por que é importante a OMA para você? Eu não sei se você recebe, às vezes eu recebo umas coisas completamente desconexas, um portfólio que o cara mandou para 1 dúzia de galerias, assim, a minha inclusive. Aí você fala, meu...
Exatamente, você não quer estar naquele mailing do artista que, assim, às vezes ele coloca em cópia oculta e às vezes coloca para você ver todo mundo que ele mandou, ou seja, não tem critério nenhum de escolha. Você tá Não. junto, e eu até às vezes fico assim, sério que ele me vê junto com essas galerias? Para cima ou para baixo? Para cima ou Mas, para assim, às vezes lisonjeado e às vezes ofendido chateado, né? quase. Então, eu acho que isso exatamente é muito negativo. Se o artista quer ser representado por você, ele precisa conhecer o seu trabalho também, como você representa os seus artistas, que tipo de relação você tem, que feiras de arte você faz, como são as exposições na sua galeria, como elas acontecem, qual é a frequência. É uma série de critérios que a gente trabalha tanto para que isso seja divulgado, seja exposto, que você não quer entrar ali num mailing geralzão e o artista querer trabalhar com você. Então, esse tipo de e-mail ou de mensagem, eu geralmente nem vejo. Eu até respondo aquela mensagenzinha mais automática, obrigada pelo contato, mas o time já está completo, alguma coisa assim. Porque não é esse o ponto, né? Eu acho que, da mesma forma que a gente tem um olho tão apurado, um critério tão detalhado para escolher um artista, a gente também quer a contrapartida. Exato, concordo total. Muito bem, vamos responder algumas perguntas do pessoal aqui? Vamos. Deixa eu ver se eu vou conseguir selecionar. Ó, vou pegar aleatório. Nossa, tem uma tonelada aqui. Ah, que bom. Ó, da Roger Graff. Existem galerias que trabalham somente com obras e não artistas? Existem. Posso responder essa? Você responde Sim. a próxima? Tá. Roger, existem. Eu encaro essas galerias, depende, mas muito mais como lojas do que como galeria de fato. Eu acho que esse lance de construção de carreira que a gente falou agora há pouco, isso é o mais valioso do que a venda só, né? A galeria que trabalha só com a obra, muitas vezes ela está preocupada só com o comércio e não com uma construção a longo prazo. Queria adicionar alguma coisa, Bianca? Acho que é isso aí. E também voltando ao ponto que você falou no começo, o que a gente mais está observando agora é que a gente está vendendo histórias, não é isso? Exato. E se você vende só um quadro, você está vendendo uma agenda, você está vendendo um objeto. Não tem nenhuma alma aquilo. Concordo. Vamos tentar outra aqui. Parará. Entra muito. Vai lá. Essa para você, hein? Entra muito gosto pessoal do ou da dona da galeria para a seleção de um novo artista? Boa pergunta, né? Muito. Sim e não. Eu tento me policiar para que o meu gosto pessoal não fale tão alto. É muito difícil, você sabe, a gente vender, a gente trabalhar, a gente se esforçar para um tipo de arte que a gente não goste, que a gente não teria em casa, né? Por uma questão humana, a gente é ser humano, é muito difícil você conseguir passar para o colecionador uma paixão, uma conexão, se você não tem. Por outro lado, você não pode deixar só o seu gosto pessoal ditar, porque aquela obra, de repente, tem um peso que não importa se você acha bonito ou não, se te toca ou não, e que essa obra precisa ser mostrada. E não estou falando de venda, porque quando a gente fala mostrar uma obra, divulgar um trabalho, a venda é um resultado que vem lá depois. Então, assim, quando você acredita em alguém, num trabalho, e você quer divulgar, eu acho que você não pensa muito na venda. E aí você tem que ver o que tem por trás, qual é a alma daquele trabalho e por que você quer divulgar. Então, respondi a pergunta? Respondeu total. Se fosse a minha resposta, eu pararia só na primeira parte, né? Eu concordo total que a gente só consegue vender aquilo que a gente compra, né? Então, eu acho que, não sei se infelizmente ou felizmente, mas a galeria tem muito a cara do galerista, né? Sim. Mas você também não vai... Você não vai recusar uma obra que você sabe que tem um peso, de repente, histórico ou conceitual, porque, de repente, você não teria em casa. Sim, pesada para você? Ou não te diz nada? Concorda? Faz total sentido. Vamos ver uma última pergunta aqui, ó.
Tararã, da Tainá. Como você enxerga a relação artista-galeria nas mídias sociais? Acha que isso ajuda na carreira? Vai lá, Bianca. Eu, de novo, a gente não estava invertendo assim? Pode ser. Como eu enxergo a relação artista-galeria nas mídias sociais? Olha, eu acho que é um mais. A galeria, ela tem a função dela, ela tem o público dela e deve fazer um trabalho decente de mídias sociais, mas eu acho que o artista também deve se preocupar com esse ponto, porque hoje, bom, a gente está vivendo um momento que ou você está online ou você não está, né? Exatamente. Então, eu acho que isso ajuda muito. Tem que tomar muito cuidado, né? Porque nós fomos interrompidos. Nós fomos interrompidos assim abruptamente. Estávamos com uma galera online, quase 80 pessoas aqui. Todo mundo tá vivo, tá? Deixa eu chamar a Bianca de novo. Foi mal, peraí. Peraí, cadê a Bianca? Desculpa, hein? Desculpa, voltamos. Normalmente ele quando dá 1 hora ele encerra, mas ele avisava, né? Seu vídeo está terminando e tal, e eu nem notei. A conversa vai indo, eu nem notei. Eu nunca fiz live, mas vi que hoje várias caíram, né? Pois é. Vamos. A gente estava respondendo sobre se as redes sociais ajudam, né? Essa relação artista e galeria. Sim. E aí eu estava dizendo que ajuda, mas que também o artista, tanto o artista quanto a galeria, deve tomar cuidado, porque hoje a internet aceita tudo. Então a gente tem que ter muito critério, né? Muito se preocupar com o que a gente gera de conteúdo. Já visto essa infestação de fake news, de ódio, de tudo por todo lugar, né? Então, como é que você vê isso, Bianca? Eu acho que perguntou um pouco também sobre o artista se promover na rede social, né? E Exato. A gente também fazer isso juntos. Eu acho essencial. Eu acho que esse estereótipo do artista que fica dentro do ateliê e não fala com ninguém, não vê a luz do dia, já está muito ultrapassado, né? Assim, a gente toda hora, inclusive, toma uns sustos, né? De vez em quando. Você abre o Instagram, toma um susto de um artista. De vez em quando também tem isso. Então, o artista está totalmente exposto e a grande maioria hoje em dia sabe se vender, sabe fazer um bom post, sabe o que gera engajamento. Eles estão... E isso eu não vejo com maus olhos, do tipo, tá concorrendo comigo, ou tá criando mais conteúdo do que eu. De jeito nenhum. Eu acho que é uma mão na roda, sabe? E a gente vai juntos mais pra frente. Eu acho essencial, eu adoro um artista que tem um Instagram lindo e que sabe se promover e tá afim, e eu acho que só facilita. Muito pior é o contrário. É quando você precisa... Vamos lá, vamos mostrar seu trabalho. Tira aquela foto horrorosa que você colocou ontem, qual é melhor, não é? Eu acho que é bem mais desafiador mesmo. Eu acho engraçado porque você verbaliza algumas coisas que a gente pensa todos os dias, né? Então, é muito louco. Ô, pessoal, vocês que entraram de novo aí, ó, eu tô sempre pedindo para vocês mandarem um aviãozinho. Não cai o dedo, né, Bianca? Não cai o dedo. Ficar no aviãozinho e mandar. Eu faço direto. Pode fazer, gente, que eu garanto. É isso aí. Vocês estão tendo oportunidade. É muito legal, de verdade. Não é porque estamos aqui, mas de conversar com 2 galeristas da nova geração que pensam essa relação de uma forma diferente. Então, pô... Como é que tá seu tempo aí, Bianca? Conseguimos responder mais umas perguntinhas? Super. Tô em casa. Não deveria ser diferente, né? Deixa eu pegar uma outra aqui, então. Vamos lá. Vamos lá. Ó, uma pergunta legal do Denner. Além da venda de obras, tem outro modo da galeria gerar renda? Acho que agora é sua vez de começar, hein? Isso. Tem, né? Tem.
Ações, quando o artista é convidado para participar de um evento, renda é difícil entender, renda para a galeria ou renda para o artista? Acho que para ambos, né? Para ambos os lados. Para o artista, eu acho que eu tenho uma artista que foi convidada para participar de um evento da Nike, por exemplo, e chegaram a ela por causa da galeria. Então, é uma renda que foi para ela. Eu tenho artistas que fazem feiras internacionais. Eu acho que uma das nossas funções primordiais é divulgar o artista. E, claro, mantendo essa relação de respeito, que o artista queira dividir isso com você, você quer que ele voe longe, né? Quanto mais ele aparecer, melhor para você como galerista. Agora, como a galeria pode gerar uma renda que não seja por venda de obras, aí eu acho mais complicado para a gente, né, Tomás? Na verdade, eu tenho na galeria, por exemplo, e até no nosso contrato lá, que a galeria se dispõe a criar projetos em nome dos artistas. Então, a gente tem uma pessoa de produção que é de novos projetos, a gente chama, que é a Letícia, dentro da galeria, que ela foca em editais, em outras possibilidades. E aí, todo edital que entra, a gente manda, né, no nosso grupo de artistas, galera, saiu o CCSP, quem quer participar? Aí, 2, 3, levanta, eu quero, eu tenho produção, eu quero. Aí a gente senta junto, escreve o projeto, manda. Muito legal. Saiu o PROAC, quem quer? Saiu o Funarte, saiu não sei o quê, saiu... Então, por exemplo, eu lembro da gente ganhar um projeto da Funarte para o Melim, eu lembro dos PROACs da galeria. Então, tem vários projetos que a gente escreveu junto com os artistas que deram certo, que geram renda, né? Por exemplo, a Caixa para o Giovanni agora em Salvador. Então, são projetos que geram renda e aí todo mundo... Para você também? Também. Tá. Então, por exemplo, vou citar o exemplo da Caixa do Giovanni. É um projeto que a gente escreveu, vamos dizer assim. O Giovanni topou tudo que estava escrito lá. E aí eu falei, olha, então... Quando der certo, o projeto tem, sei lá, tem 300 mil reais. Então, quando der certo, a galeria vai ficar com essa rúbrica e o artista vai ficar com essa rúbrica. E aí, combinado, não sai caro. O artista ganhou o dinheiro dele, a galeria ganhou o dinheiro dela, outros parceiros que a gente contratou ganharam pelo trabalho deles e tudo combinado. Excelente. Então, tem vários projetos. A gente, sempre quando chega o projeto, a gente vê o tamanho do problema, o tamanho da solução também, né, do dinheiro, e fala, olha, tudo bem se a gente dividir assim, tanto a dor quanto o amor? Tudo bem. Então, vamos em frente. Ótimo. Excelente. Os meus artistas participam de editais, mas sozinhos. A gente nunca fez realmente... Eu até vi que você senta, conversa e participa junto. Legal, exato. Eu acho que isso é uma ótima dica para mim, para eu começar a fazer mais isso também. Porque eles acabam participando tanto de residências quanto de editais, mas eles aplicam, eles que fazem sozinhos. Eu dou uma carta de recomendação se precisar, eu escrevo um texto, de repente, curatorial sobre o trabalho dele, mas sentar e conseguir dividir, assim, de uma forma tão clara, quem vai ficar com que parte do trabalho, que parte da renda, acho super interessante. Tem artistas também da OMA que já têm essa habilidade de se inscreverem nos editais e participarem, que eles já fazem por si só também. Então, quando a gente pergunta um edital X, a gente diz quem quer ajuda. Então, quem quiser ajuda, é ônus e bônus. Quem não quiser ajuda e for sozinho fazer o edital, a gente suporta também no trabalho, no que der. Mas aí a gente não participa da renda porque a gente também não participou do ônus. Da preparação. Assim, né? Tá. Exato. Tá ótimo. Muito bem, vamos ver mais uma aqui. Deixa eu ver. Olha lá, uma pergunta. Quem que era agora? Já nem me lembro. Artistas autodidata tem espaço ou formação acadêmica é indispensável? Nossa, tem super espaço autodidata. Eu acho que acho que a maioria dos meus, não a maioria, mas 50% são autodidatas. Pelo menos. Dentro da galeria também. O Giovanni Caramelo é autodidata, o Nário é autodidata, o Thiago fez vários cursos, várias formações não formais, né? Vários cursos não formais. Então é também um autodidata. Em compensação, o André é super acadêmico, está doutorando no trabalho dele. O Melim também é formado na área.
Tem dos dois, eu também concordo. Cabe tudo, Ale Codonho, cabe tudo. Cabe autodidata, acadêmico, putz. Isso é secundário, eu diria. Uhum. Concordo. Beleza. Vamos ver uma outra pergunta aqui. Aqui, ó, da Rita Pérez. Antes da queda, como enviar portfólios para vocês e se a relação é de indicação? Se o artista não é conhecido. Isso aí. Vamos deixar nossos contatos aí, Bianca? Sim, eu vou deixar aqui nas mensagens. Se você quiser colocar depois no texto da live, pode colocar. Tá bom, eu coloco depois no texto quando subir também no YouTube. E eu acho que eu não consigo comentar a live, mas para mandar para a Oma é contato@omagaleria.com, sem o BR. E eu, pessoalmente, eu olho todos os portfólios com a mesma, eu costumo dizer que com o mesmo carinho que o artista teve para me enviar. Então, quando o artista seleciona um monte de galeria e manda, eu devolvo na mesma Isso. patamar. Exatamente, eu também. Tamo junto. Mas o meu é ele... Bianca Beckel Galeria. Contato@biancabeckelgaleria.com também sem BR. Vocês já saberem. E eu também. Então se ele fez realmente um portfólio, um e-mail direcionado a mim e falou alguma coisa, eu estou vendo, estou acompanhando o seu trabalho, vi isso, ele vai ter uma atenção, inclusive até de uma consultoria. O que você acha? Isso eu sou super... Eu adoro conversar, eu acho que sempre que a gente ajuda alguém e dá uma consultoria, um conselho, a gente também tem uma troca. Eu acho importante, eu super me disponho a conversar e dar consultoria. Se a pessoa realmente tiver me escolhido para fazer isso. Não sem jogar dúvida no ar e ver quem pega, né? Vai que cola, né? Exatamente. Muito bem. Vamos ler aqui os comentários um pouco e aí a gente já caminha para encerrar. Vamos ver aqui. Olha o Bruno Passos. Tudo bem, o Bruno? O Bruno é um querido. O Bruno é um exemplo de artista convidado na galeria. Belo convidado, viu? Um artista que eu também acompanho há um tempão. Já conversei várias vezes com ele. O Bruno tinha várias resistências e a gente ia quebrando uns paus assim de arte e mercado. E eu adoro o Bruno. É um puta pintor. Ele é. Você se policia para não criar panelinha dos artistas? Eu não crio panelinha, não. A galeria lá é super receptiva. Como que é aí? Também. Muitos acabam, ou já se conheciam antes, ou acabam ficando amigos. Eu sou o tipo de galeria que acho que você também que todo mundo tem contato de todo mundo troca, não tem essa distância, eu não posso dividir, eu não quero que se falem. Acho muito esquisito. Quando você falou sobre o que o artista precisa observar nas galerias para ver se está um caminho legal ou não, quando a galeria não quer que os artistas se falem, abre o olho também. Boa. Interessante. Então, não tento fazer uma panelinha, mas se a gente chamar uma união e uma conexão entre os artistas numa panelinha, então tá feita a panela. Isso aí. O Pichote perguntou quais são os critérios de avaliação de um artista e o trabalho ser ou não um artista da galeria. Depende, Pichote. Eu acho que, na verdade, um dos critérios que o próprio artista consegue saber se ele cabe naquela galeria ou não é a linha curatorial. Por exemplo, eu uso sempre o exemplo da Raquel Arnaud, que eu acho que ele é transparente, assim. A Raquel Arnaud é muito concreto brasileiro, sabe? É muito... a Carla Chain, tá lá o Jimmy Musa, tá lá... Apesar que o Jimmy não é tão concreto, mas... acho que o Valtércio tá lá. Tem alguns artistas que são bem característicos e que, por exemplo, não tem uma relação com a Oma. A Oma tem uma coisa que é muito engraçada, vai construindo naturalmente, muito figurativo. Enfim, eu acho que são critérios não tão palatáveis, assim, não tão mensuráveis, mas eu olho muito a seriedade do artista, eu olho muito o compromisso dele com o trabalho dele, acima de tudo, e se dá um match com a gente, né? Com o que a gente gosta. Enfim, como que são os critérios para você, Bianca? Bem parecido. Eu acho que, claro que tem que ter um trabalho consistente,
tem que ser sério no que ele está fazendo, mas eu vejo também muito o lado humano, e se ele tem boa vontade, se tem caráter, se é transparente, se está aberto para ter uma relação honesta, ou se eu estou sentindo que ele vai me passar a perna, não vai dar certo. Então, eu acho que a gente é muito instintivo, né, nesse sentido. Muito bom. Tem mais aqui. O Rodolfo, como foi o progresso para entrar na SP Art? Você entrou de primeira, Bianca? Não. Eu entrei primeiro na SP Foto, em 2018. Então, eu fui convidada, porque a SP Foto é só através de convite, não é, inscrição, né? Então, eu fui convidada para a SP Foto em 2018 e aí apliquei para o ano passado e entrei, acho que porque também já tinha feito a SP Foto. Mas eu tentei em 2017 entrar e não fui, eu tentei para foto, porque era ainda um formato, como eu tenho muito fotógrafo, era um formato de feira que me interessava, por causa do custo, que é mais baixo, é menorzinho, são menos galerias, eu achei que seria melhor começar com a foto. Tentei em 2017, não consegui ser convidada, em 2018 veio convite, e aí vieram as outras. Legal. Depois que tem o selo da foto, fica mais fácil, né? Sim, sim. O nosso caminho, você participou de feiras menores antes da SP Art? Não, foi a primeira que eu fiz. Você fez um salto. Eu Foi. participei 2 ou 3 vezes da parte. Acho que foram 3 vezes, 2 vezes no Paço das Artes, uma vez foi no shopping Cidade Jardim. E aí depois eu participei 2 anos da Art Rio, eu fui galgando, né, degraus, assim, participei da Art Rio. Também acho que 1 ou 2 anos, quando eu era ainda no Pier Mauá, isso acho que era 15, 16. Não, 16 e 17. Aí eu participei de 18, foi primeiro da SP Art, depois da foto, aí depois da Arte 19, foto 19, e essa seria a terceira vez também da SP Art. Então, um caminho. Muito bem. Você tem mais experiência em feira do que eu, Tomás? Olha, não sei se é mais coragem que você, viu? A gente depois tem que trocar umas figurinhas aí sobre feira. Vamos sim, vamos sim. Ah lá, o Bruno, obrigado, brigando com a internet aqui para continuar vendo vocês. Parabéns, 2 pessoas que estão injetando um gás sensacional no cenário da arte. Valeu, Bruno. Valeu. Ó, o João também é um super querido, João Trevisan, o Sarará. Legal. Aline... Você viu essa pergunta? Cadê? Não sei onde é que você tá, deixa eu ver onde você tá. Eu tô no comentário do Bruno. Vive enchendo o saco dele, é verdade. Tá. Agora enche muito da Bianca. É verdade. Vocês, pessoal, um prazer ver a gente com ética nesse ramo. Muito legal. Vocês são abertos a fazer performance na galeria? Adoraria fazer algumas. Sim. Eu também. Uma das artistas da OMA, que é a Ellen Braga, ela trabalha só no campo da performance, não só, né? Trabalha no campo da performance e videoarte. E ela se apresentou, antes dela ir para a Bélgica, ela se apresentou pelo menos uma vez por ano. A gente fazia todo começo de ano, abria com uma sequência de performances. Então, também super abertos. Pode mandar um projeto. Pode, eu também. Gosto muito, inclusive. Isso aí. Flávio Lima fez uma pergunta. Como vocês enxergam o futuro da fotografia fine art? Minha nossa. E aí, Bianca? Essa pergunta é muito ampla. Eu acho que fotografia está crescendo muito, não acha, Tomás? Estou vendo pelo número de feiras só de fotografia no Brasil e no mundo. O Pico Garcês, não sei se está aqui ainda na live, que estava antes, que é um fotógrafo representado por mim, participou de várias feiras internacionais. Então, se a gente estiver falando futuro como inclusão no mercado e divulgação, acho que é enorme. Acho que está tendo muita visibilidade. Vendas, eu também acho que, pelo menos, não sei, para os novos colecionadores, geralmente começam com fotografia. Eu vejo muita gente que está começando uma coleção, eu acho que começam com fotografia. Pelo menos é a minha experiência. O que você acha? Eu vejo também muito espaço. Eu não sei dizer necessariamente se está crescendo ou se está, enfim, mantendo, mas eu vejo um espaço total para fotografia. Eu gosto muito de fotografia. A inauguração da OMA lá em 2013
ela foi com uma exposição de fotografia do Felipe Bertarelli. Então eu particularmente gosto muito, mas é engraçado. Aqui na OMA, a gente tem um pouco de dificuldade de trabalhar fotografia. O único fotógrafo que a gente tem é o Nário. E, na verdade, a fotografia dele não é nem a fotografia em si. Ela acaba se tornando um objeto porque é muito mais evidenciado a interferência na fotografia do que a foto por si. Então, foi uma coisa que interessante você falar, né? Para nós foi uma certa dificuldade trabalhar com a fotografia. E para você já é o contrário, né? Eu vejo muita gente se interessando por fotografia para adquirir mesmo, para começar a coleção. Gente mais jovem, até gente que, de repente... Eu tenho um colecionador que tem uma coleção, assim, enorme. Ele é um dos maiores aqui do Brasil. E ele começou agora a colecionar fotografia. Olha que interessante. Ele que tem obras... Eu posso aqui passar a noite inteira falando, mas agora ele resolveu focar em fotografia. Então é um caminho que até para mim, como experiência da galeria, é um caminho um pouco inverso. Mas eu acho a fotografia um campo super vasto. Legal. Não tem muita regra, mas eu acho super sofisticado a fotografia. Muito bem, o Diego Rimãos, parabéns pela transparência, muito bom ver e entender um pouco mais sobre o papel de jovens galeristas. Vocês representam artistas internacionais ou somente artistas locais? Eu tenho uma artista internacional, uma que ela é de Nova York, mas ela mora em Miami, que é a Lauren Shapiro. Ela fez uma exposição em 2018 na galeria, são em esculturas, mas é a única que eu represento internacional. Eu não tenho nenhum artista internacional e a OMA ela tem uma relação com o território muito interessante. Nós somos uma galeria que está no ABC Paulista, né? Então ela está distante geograficamente desse eixo principal, por exemplo, onde está a Bianca Beckel. Agora eu aprendi a falar o seu nome. Beckel. Beckel, Bianca Beckel. Isso. Então, por esse deslocamento geográfico, né, a gente tem uma responsabilidade, vamos dizer assim, com a região, que não significa uma exclusividade com a região. Então, dos 8 artistas representados, 7 são aqui do entorno, né, ou têm uma relação com o entorno, e um é de fora, que é justamente a Ellen. O Paulo Nenflied é de São Bernardo, o André estava até então com o ateliê aqui em São Bernardo, agora ele está em São Paulo, o Thiago é daqui de São Bernardo, o Giovanni é de Santo André. Então, é um pouco da nossa linha curatorial, vamos chamar assim, essa relação com o território. Então, eu não tenho artistas internacionais, mas a gente trabalha os nossos artistas internacionalmente. Ótimo. Muito bem. Aí tem mais uma pergunta do Jeff Mendes. Oi, Fabiano. Em tempos de Fabiano Macul, em tempos de isolamento, ainda sem previsão de normalização, como vocês estão lidando com isso? Olha... Surtando. A gente está lidando como todo mundo. E a gente está em contato direto com os artistas, né, Tomás? E tendo esse cuidado também, porque se a gente fica tão sensibilizado, os artistas ficam muito mais. Eu sempre penso nisso. Mas eu tô sinceramente surtando. Eu comecei a ter dias que eu surtava e outros dias que eu estava ótima. Agora eu surto e tô ótima no mesmo dia. Tá? Tô assim. Não sei vocês. Olha, eu não surtei, é muito engraçado, viu? Eu não surtei, eu tô até calmo, porque o que tá no meu controle? O que está no meu controle eu vou tentar fazer. O que não está no meu controle, paciência. Então, na verdade, eu venho da área de gestão, né? Então, eu fiz uma avaliação da galeria pelos próximos 3, 4, 5 meses. E aí vi, né, qual que é o tamanho do buraco? Ou qual que é o tamanho do problema que eu tenho? Eu falei, bom, o problema em 3 meses é tanto. E falando em termos de dinheiro, né? Porque a galeria sempre trabalha, pelo menos eu trabalho, sempre numa questão muito limítrofe, assim. E aí eu falei, bom, então eu tenho esse tipo de problema, eu preciso correr atrás disso. Aí, entendendo o tamanho do meu problema, eu falei, bom, então beleza, tá ao meu alcance. Aí eu fiz questão de entrar no grupo da galeria, né, e dizer para eles, olha, nós somos em 8 artistas e 7 funcionários. Eu falei, olha, tudo está mantido na OMA, nada muda.
Nada muda, nada diminui, nada para, nada. Então eu quero que vocês tenham segurança, né? Estou falando até o final de julho. Então tenham segurança de que a gente vai continuar trabalhando, vai continuar fazendo as coisas. Todo mundo está em casa, mas todo mundo vai receber. A gente está fazendo call diário, né? Com o time todo. Nós somos em 7 na galeria. Comigo 8 agora. Então, fazendo call diário, todo mundo tem suas atribuições, todo mundo tem suas responsabilidades. Lógico, tem parte de produção que parou, exposição que parou, a feira que não foi acontecer. Muita venda. Como a gente estava na iminência de uma SP Art, eu não sei para você, mas eu tinha feito muito contato com um colecionador. Tinha obra que estava dentro da casa dos colecionadores. E aí, quando eu fui fazer o follow-up, ele fez, puta, das 2 aqui eu vou ficar só com uma, a outra pode retirar. Puta, da que você me trouxe eu não vou ficar. Mesma coisa. É um período de incerteza, né? Ninguém vai... A gente precisa se reinventar, Tomás. A gente precisa se reinventar. Eu acho o seguinte, e criar conteúdo relevante, o que você está fazendo aqui toda quarta-feira, um projeto que eu estou fazendo na galeria, que é o Artista Fala de Artista, não sei se chegou a ver. É muito legal também. Começou com o Bruno, inclusive. Começou com o Bruno. Justamente para as pessoas conhecerem, eu sou mais pro lado do otimismo. Eu vejo um problema desse como uma oportunidade. O que eu posso fazer, então? Como que eu posso ter uma presença online que eu não tinha antes? Essa é a hora. Se eu não for fazer agora, eu vou fazer quando? Porque quando a gente entra no ritmo de feira, exposição, a gente não vai parar para fazer um projeto online. Então, eu achei que seria uma boa oportunidade para o público conhecer os artistas. Mas eu queria fazer uma coisa diferente, que não ficasse de uma forma pedante do artista falar de si mesmo. Por isso que eu achei legal o artista falar do outro. Legal. Porque aí obriga ele a fazer 2 trabalhos, né? Pesquisar o outro. Então, sai um pouco daquele universo ali do artista, pesquisa o outro, fazer o vídeo e fazer uma interseção dos trabalhos. Então, eu dei esse dever de casa mesmo para os artistas e está super rolando. Mas eu acho que, em relação ao que está acontecendo agora, é se reinventar, se manter relevante, se manter atual e trazer conteúdo e fazer o que você está fazendo, que eu acho que é excelente. Eu já acompanho. Você nunca tinha feito live, né? Você começou semana passada, mas já acompanha seus stories, que você abre caixinha de perguntas. Eu acho isso essencial, Tomás. Isso te aproxima tanto do público, do artista e do colecionador. Então, acho assim, você tem uma tríade aí excelente. Sem dúvida. A gente também está inventando, a galeria, a OMA, ela tem alguns braços, né? Ela tem o OMA Galeria, tem o OMA Cultural e o OMA Educação. E o OMA Educação, ela faz alguns trabalhos dentro de escolas que agora estão paradas e requereram da gente essa manifestação online. E aí a gente está aproveitando esse tempo para criar um super produto que deve vir aí em algumas semanas dentro de arte e educação. Então, a gente está todo dia trabalhando, a equipe do Homem Educação são 2, né? O Adriano e a Letícia. E aí tá a Letícia também dos novos projetos, são 2 Letícias na galeria e eu. Então, nós 4 quase que diariamente se conversando, formatando esse produto que deve sair para também ajudar na construção de novo, né? Na manutenção desses projetos da galeria. Então, de fato, tentar se reinventar a todo momento. Isso aí. Muito bom. Vamos ver o que mais o pessoal está falando aqui, ó. Vamos. Deixa eu ver aqui. A Márcia, como o mercado ou as suas galerias veem o livro de artista? O que você acha, Tomás? Eu sou muito apaixonado por livro de artista. Eu tenho um livro da Márcia, que é um das minhas últimas aquisições, é um xodó. Eu gosto muito, mas acho um objeto difícil. Ele é difícil de exposição, por ser difícil de exposição, ele é difícil de circulação, porque o livro de artista é alguma coisa que você precisa folhear, você precisa ver por dentro, E dentro de uma feira, por exemplo, é um volume de 20, 30 mil pessoas, como é que você vai deixar 20, 30 mil pessoas manusearem aquilo? Então é um objeto super complicado para você vender, né? Mas eu acho o livro de artista uma delícia, adoro o trabalho. Então ela tem
essa contrapartida, né, esse lado contrário aí do livro de artista, que é como fazer a exposição dele para que você consiga acessar as pessoas. Então, acho que é uma dica, talvez, que fique para a Márcia. Eu trabalho já há bastante tempo com uma artista, que é a Juliana Veloso, que eu adoro também os livros dela, mas a gente acaba circulando muito pouco porque eu mostro o livro de artista só para pessoas pontuais que eu sei que gostam. Então, acaba sendo um objeto mais difícil de circular. E não é numa feira de arte, né, que você consegue? Porque... Não. Na verdade, eu levo essas feiras, eu levo para a SP Art, levo para Arte Rio, levo para todas. E aí é muito engraçado, porque o colecionador que eu mostro uma, duas vezes, às vezes ele chega e ele faz assim, e aquele negócio que você tem escondido lá, que está sempre na reserva técnica e tal, e eu sempre tenho. Aí eu falo, puta, é verdade, tem uma coisa para você. Aí eu entro lá na reserva, pego o livro, e aí eu mostro. Aí é uma pessoa que folheia com muito cuidado, vê e tal. E aí é uma venda, muitas vezes é uma venda garantida, assim. Sim, por exemplo, sim. A Ju Veloso eu sempre levei para feira e sempre vendi trabalho dela na feira. Mas você precisa de tempo para começar, né? E geralmente já é uma pessoa que já conhece o trabalho dela, ou que já sabe que você faz isso. Não é uma peça para você apresentar numa feira de arte. Não é o meio, né? Também gosto muito, eu tenho um fotógrafo que tem edições, um livro de fotografias, que é um objeto, que é o Marcelo Greco. Nossa, adoro ele. O Marcelo é incrível. E ele já veio fazer uma fala na OMA. Ah, é? Sério? Ele veio fazer, a gente tem um programa de diálogos, e ele veio fazer um diálogo na OMA, acho que o ano passado, há uns 2 anos, alguma coisa assim. Ele é muito bom, né? Muito, muito bom. Eu levei ele para a SP Foto ano passado. Ai, que legal. O nosso mundo é grande desse tamanho, né? Você tá vendo? E ele é comigo agora para a SP Arte, ele ia justamente lançar um livro, se chama Abrigo, que ele fez naquele sistema do pré-financiamento. Então, ele começou a vender os livros para conseguir fazer o livro e entregar para as pessoas. Ele vai começar a entregar agora. E o lançamento ia ser na SP Arte. Então, eu adoro o livro de artista, o livro do Marcelo do Abrigo, o livro que ele tem das fotos ampliadas, eu acho, mas é muito diferente de uma fotografia ou de um quadro, né? É uma venda completamente mais direcionada. Total, concordo. Vamos lá, quem mais? Para vocês que trabalham com artistas de carreira, indicam assessoria artística? É um bom meio para inserção ou não? Você indica assessoria para artistas, Bianca? Eu estou começando a conversar com uma pessoa sobre isso, mas não faço. Vou começar a fazer agora. Eu indico, não necessariamente assessoria, mas eu indico esses grupos de pesquisa, tipo Hermes, tipo a própria OMA tem o laboratório da OMA, ou a Carolina Paz fazia, não sei se faz ainda no 2 em 1, o Tomi Otaki tinha, a Oswald de Andrade tinha. Eu sempre indico esses grupos de estudo, que eu acho que é uma excelente escola. Agora, se o artista tem condição financeira de pagar um assessor, poxa... Tem vários aí, né? Ajudar, né? Por que não? Sim. Eu acho que vai ajudar. Sim. Tem uma outra pergunta aqui do Marco Vitorino. Artistas novos ou artista velho? Como é a questão da idade do artista para vocês? Eu tenho artista que acabou de fazer 24 anos e tenho artista de 60 e pouco. Isso... Não, eu acho que de tudo que a gente falou, talvez esse seja... Não vou nem falar que é o último critério, eu acho que nem entra como critério. Não vejo idade. Tinha um poeta que dizia assim, né? Existem velhos de... Como que é? Existem jovens de 80 e tantos anos e velhos de apenas 23, né? Tô brincando, eu tô rindo aqui porque essa frase era uma música do Chaves. Mas é isso. Eu, por exemplo, quando eu falo artista, que a OMA trabalha com artista jovem, eu estou me referindo à carreira. Eu também tenho lá na galeria jovens de 20 e poucos, que é o Giovanni, e tenho jovens de 50 e poucos, que é o Nário, por exemplo. Então... E é difícil achar um artista velho, né, Tomás? Um artista velho? Difícil achar um cara velho de cabeça. Eu acho que se você achar, me fala, porque vai ser raridade. Velho sou eu, né? A gente que paga conta, a gente que organiza tudo, né? É isso aí.
Muito bem, vamos encerrando por aqui, 1h30 de live. Será que o pessoal já está de saco cheio da gente? O Henrique está perguntando qual a melhor forma de apresentar trabalho. A gente respondeu isso agora há pouco aqui, Henrique. A live eu vou deixar salva as duas. Depois ela entra também no YouTube da OMA, então vocês conseguem assistir lá de novo, conseguem voltar, anotar os contatos, tudo. O pessoal já está... Não, fiquem mais, gostei muito. Mas legal. Vamos responder então uma última pergunta aqui, ó, que mandaram pela caixinha. Vamos lá, ó, do Eduardo. Vocês acham, a última pergunta, hein? Vocês acham que existe um movimento de tentar democratizar o espaço da galeria, deve ser? Sim, claro, né? É o que a gente quer, não é? Eu acho que essa é uma das funções. Eu acho que eu tenho na minha galeria, você tem na sua, com certeza, sair desse cubo branco que você não tem vontade de entrar. Eu acho que isso já está antigo. A minha galeria é uma casinha, literalmente numa esquina. Eu falo que é uma casinha, eu quero que a pessoa se sinta em casa, que a pessoa se sinta convidada para uma festa, não é um lugar que não pode tocar, não pode perguntar. Os meus artistas, geralmente, um dos critérios é esse. Eles gostam de falar com o público, eles gostam de ser apresentados, falar sobre o trabalho. Eu acho que quanto mais o público tiver contato com o artista, quanto mais democrática for a galeria, no sentido de aproximar mesmo o público do artista, o colecionador do artista, eu acho que a gente está fazendo uma coisa certa. E essa postura, essa aura da galerista ou do galerista inatingível, incomunicável, já caiu há muito tempo. Então, assim, se eu conseguir democratizar a minha, eu tô no caminho certo. Sim, eu concordo total. E a OMA também é uma casinha. E eu tenho uma história muito interessante que quando eu inaugurei a OMA, ela tinha um portão assim na frente com lanças e tal. E aí eu olhava aquele portão e a pessoa tinha uma barreira física para passar, né? Eu falava, portão com lança, ele não aproxima ninguém, né? Aí cortamos o portão no meio assim, aí ficou um portãozinho. E aí, com aquele portãozinho, e as pessoas passavam pela rua e olhavam pelo portãozinho assim, mas ainda assim iam embora, né? Eu falei, puta, ainda continua com o portão, não é isso, tal. Aí derrubei tudo, derrubei o portão, derrubei todo e pus um banco na frente da galeria e ainda a gente escreveu no chão, assim, senta 1 minuto, pôs um lance para cachorro, para o pessoal amarrar o cachorro. A gente pôs a comida ali, né? Um pote de comida, um pote de água, pôs um bike park e tal, pôs a senha da internet. A gente tem do lado de fora da galeria um suporte para pôr o jornal. Então, todo dia, quando chega o jornal, a gente olha e põe lá fora. E isso foi democratizando, isso foi tornando o espaço, as pessoas foram se apropriando disso. Uhum. A galeria, ela funciona hoje só na parte da tarde, né? Aliás, sempre funcionou, só da meio-dia para frente. E no sábado e domingo, por exemplo, tem gente que vai na galeria, no domingo principalmente, que a galeria está fechada, a pessoa senta lá, lê o jornal e depois põe o jornal no suporte. Nossa, muito legal, muito legal. Então, se torna rotina, né, para a pessoa, faz parte da vida da pessoa. Mas ainda assim, por mais tentativa que a gente faça, eu não sei como que é lá na sua galeria, mas ainda assim é um espaço que a gente tem muito a se fazer para democratizar, tem muito Sim. a se fazer para tornar de fato um espaço de todo mundo. Infelizmente, a gente ainda passa a semana inteira sem visitação, vai uma pessoa, vai um casal, vão 2 casais, no sábado que vai um pouco mais, mas ainda assim é um espaço, infelizmente, que poucas pessoas se sentem convidadas, né? A gente tem essa coincidência também, porque você está no ABC, eu estou na Vila Nova, que também não é roteiro, não é circuito de galeria, né? Então também preciso fazer coisas para criar essa intimidade do público, essa vontade. Eu tenho muita gente, eu acho muito legal quando a pessoa vai na galeria e fala, Bianca, eu, para ser bem sincero, eu nem vi quem você está mostrando, eu vim porque eu gosto da galeria, porque eu gosto da vibe, do clima, do coquetel, eu gosto do seu trabalho. Então, assim, a pessoa se sente convidada. Eu acho isso importante, porque você viaja, eu não gosto quando eu entro numa galeria que a pessoa está no computador, nem olha para você. Isso, para mim, está tão longe da minha realidade,
sabe? Que eu acho que o caminho é justamente esse, que as pessoas se sintam cada vez mais à vontade. Sem dúvida. Então é de fato, Eduardo, uma tentativa nossa e seguimos firmes na tentativa, né, Bianca? Isso aí, isso aí. Isso aí. Então, pessoal, 10h40, a live que era de 1 hora, virou 1h40. Mas, Porque eu falo muito também. Eu adorei. Também, Tomás, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de conversar com você, de vir aqui conversar com o seu público também. E de ver, sério, eu anotei, quando eu comecei a anotar, eu falei, tá ridículo, porque assim, eu concordo com tudo que o Tomás está falando, então não tem nem o que debater depois, né? Mas a gente pensa muito parecido e eu fico muito feliz de estar nesse movimento de novos galeristas, mudando um pouco o mercado de arte, acrescentando, gerando conteúdo, gerando essa conexão. Fico bem feliz. É isso aí. Seguimos fortes, firmes. Boa quarentena aí para vocês. Quarta-feira a gente vai estar por aqui de novo. Se você tiver tempinho também, entra aí para comentar. A gente também te chama, também manda pergunta. A gente vai se prestigiando. Com certeza. Também vou te chamar para fazer uma coisa comigo, então. Por favor, vamos lá. Já está acertado. Obrigado ao pessoal que curtiu, compartilhou. O dedo não caiu de clicar no aviãozinho. E é isso aí. A gente se vê por aqui. Beijão. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Até.